Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente começar, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Nicole, eu sou estudante de Química no Instituto Federal, no Ensino Superior, e eu tô aqui hoje para passar alguns conteúdos com vocês, né? Ajudar a fixar eles, né? Porque vocês vão fazer as Olimpíadas de Química, eu espero que isso ajude vocês. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre matéria, elemento, substâncias e misturas, tudo bem? Então, temos que entender o que é a matéria, certo? Gente, a matéria nada mais é do que tudo aquilo que possui massa e volume. É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, entende? Por exemplo, qualquer coisa, o ar é matéria, a água é matéria, o gelo é matéria, independente do seu estado físico. Pode ser sólido, pode ser gasoso ou pode ser líquido. Se ele tem uma massa, se ele tem um volume, se ele está ocupando um lugar aí no espaço, então ele vai ser matéria. Nicole, mas existe então, o que não seria matéria? Nos dê um exemplo aí. Gente, a luz não é matéria. A luz, ela é uma propagação de ondas, né? Pensamento, quando a gente pensa, isso daí não é matéria, entendeu? É esse tipo de coisa. Agora, sei lá, as coisas que vocês estão vendo aqui atrás, tudo matéria. Tem volume, tem massa, e tá ocupando um lugar no espaço. Isso é matéria, entendeu? Independente do tamanho, independente do peso, independente de tudo. Se tem massa, se tem volume, é matéria. Deu pra sacar? Tranquilo, né? Então, dando continuidade, vamos falar então sobre elemento. O que seria um elemento? O elemento, gente, ele é um conjunto de átomos formados por um mesmo número atômico. Como assim, Nicole? Conjunto de átomos formados pelo mesmo número atômico? Por exemplo, cada elemento, 118 elementos da tabela periódica, né, que eu tenho certeza que vocês já viram aí, tem um pouco de conhecimento sobre alguns, eles possuem uma identificação, o seu DNA do elemento, que é o seu número atômico, e ele é representado pela letrinha Z. Ele fica na parte inferior, né, vocês vão ver lá o exemplo do número atômico, ele vai ficar na parte inferior, lá embaixo, representando o seu número atômico. E o que seria, Nicole, o número atômico? Gente, o número atômico nada mais é do que o número de prótons que esse elemento possui, entendeu? Não confundam com a massa atômica dele, tá? A massa, ela é representada pela letra A e fica lá na parte superior. A massa é a soma de prótons mais os nêutrons, tá? Mas o número atômico é apenas o número de prótons que esse elemento tem, entendeu? E olha, não existe elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Cada um tem um número específico, entendeu? É isso que vai identificar ele. Por exemplo, o carbono, ele tem 6 prótons, ou seja, o seu número atômico vai ser 6. Só que não existe oxigênio com o número atômico 6, entendeu? Isso não existe. O número do oxigênio é 8 e sempre vai ser 8. O número do carbono é 6 e sempre vai ser 6, entendeu? A massa deles podem ser diferentes. Pode ter um carbono com uma massa diferente de outro carbono, entendeu? Só que o seu número atômico sempre vai ser 6, sacou? Então lembra disso. O número atômico, ele identifica o elemento, ele é seu DNA, ele não existe outros elementos com o mesmo número atômico, a não ser ele mesmo, entendeu? Então, o hidrogênio sempre vai ter um próton, sempre vai ser um número atômico, entendeu? Um número atômico 1. Então, não vai ter nenhum outro elemento da tabela periódica cujo número atômico seja 1. Sacou? Deu pra entender? Gente, é bem facinho isso, tá? Depois das aulas, gente, eu vou disponibilizar para vocês vários mapas mentais, tá? Sobre os conteúdos, pra deixar mais simples, tá? Se você quiser copiar e tal, imprimir, vocês que decidem. Vamos falar sobre substâncias agora. O que seria a substância? Gente, ela é formada por um único tipo de componente, ela é algo puro. Como assim, Nicole? Significa que, por exemplo, você pega um recipiente com ar, só com ar oxigênio. Significa que lá dentro tem apenas o ar oxigênio, a substância oxigênio, entendeu? É algo puro, entendeu? Só que a substância, ela pode ser classificada em simples e em composta. Como assim? A simples, igual eu dei o exemplo, seria apenas o ar oxigênio, formado apenas pelo átomo de oxigênio, entendeu? Não tem átomo de outro elemento ali, só o do oxigênio.
entendeu? O ar hidrogênio, ele é formado apenas pelo átomo de hidrogênio e nem por nem outro mais. Agora, uma substância composta seria, por exemplo, a água. A água, ela é uma substância, só que ela é formada por dois tipos de átomo. Ela é formada pelos átomos de hidrogênio e pelos átomos de oxigênio, né? H2O. Entende? Então, essa é a diferença, né? A substância pura, ela vai ser formada por apenas um tipo de átomo e a substância composta por dois ou mais átomos aí, entendeu? Igual os exemplos que eu dei agora. Tranquilo? Facinho, facinho. Mamão com açúcar, né? Agora, a mistura. Gente, a mistura, como o próprio nome já diz, é uma mistura. É a união entre duas ou mais substâncias, certo? Só que a mistura, ela também pode ser classificada entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. O que significa? Vamos lá. Mistura homogênea é aquela mistura que ela é uniforme, entendeu? Quando você olha para ela, você vê apenas uma fase. Vou dar um exemplo para vocês. Água e açúcar. O açúcar, ele dilui na água. Ou seja, temos uma mistura. Temos a água e o açúcar, é uma mistura ali. Só que a gente não vê a diferença entre eles, entendeu? Porque o açúcar vai se diluir. Então é algo uniforme, é algo de apenas uma fase só. Isso que é uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é o oposto disso, né? É aquela que a gente consegue ver as fases. Por exemplo, o mais comum aí dos exemplos que todo mundo sempre fala, a água e o óleo. É uma mistura, se a gente jogar os dois no recipiente, virou uma mistura, certo? Só que é uma mistura heterogênea. O que significa? A gente consegue diferenciar eles, a gente consegue visualizar duas fases, a gente consegue ver o óleo e consegue ver a água. Outro exemplo também, água e a areia, né? Se você jogar areia, ela vai descer lá pro fundo do recipiente, certo? Vão ser uma mistura, a água e a areia, tá misturado, tá tudo no mesmo recipiente, porém é uma mistura heterogênea, a gente consegue ver a água e a gente consegue ver a areia, entendeu? Então elas não estão diluídas, elas não estão uniformes, certo? Então vai estar tudo lá no mapa mental que eu fiz pra vocês, bem tranquilinho, vai ter os exemplos lá, certo? Bem de boa, tranquilo, gente, mamãozinho com açúcar, vocês vão arrasar naquela prova, tá? Gente, já que nós estamos já falando sobre misturas, vamos pegar o embalo e agora falar sobre os métodos de separação delas? Métodos de separação de misturas. Isso tá presente no nosso dia a dia, só que a gente acaba nem percebendo, tá ligado? Por exemplo, a água tratada da estação de esgoto que vem para nossa casa, ela passa